Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Mágico do Direito Empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Lembrando que até o presente momento nós já trouxemos com vocês um primeiro tópico falando sobre um conceito e por demais as situações aí relacionadas à incidência. Falamos no tópico de número 2 sobre o processo falimentar, onde ventilamos legitimados ativos e passivos, competência, princípios e derradeiramente sobre a insolvência propriamente dita. E estamos no tópico de número 3 falando sobre o procedimento propriamente dito. Dentro desse procedimento, já falamos sobre a petição inicial, já trouxemos as defesas do devedor falido, já pontuamos sobre sentença, arrecadação dos bens, ineficácia e revogação de determinados atos para recomposição patrimonial, falamos por demais sobre o que? Sobre a verificação dos créditos e derradeiramente algo que acontece em conjunto com essa verificação, que nada mais é do que a realização dos ativos. A partir de agora, para dar continuidade, até mesmo chegar ao final desse procedimento falimentar, quero trabalhar com vocês sobre o quê? Sobre, na verdade, a ordem, dos créditos. Essa ordem de créditos que é bastante importante, essa ordem de créditos que é bastante relevante. Então, a ordem de classificação dos créditos. Até porque, gente, nós sabemos que, obviamente, dentro da falência, existem múltiplos credores. E esses credores, eles têm interesse de saber, quem vai receber em primeiro, e quem será aquele que receberá por último, se receberá, obviamente. Então, dito isso, falaremos agora o nosso tópico 3.8 sobre a classificação dos créditos. Primeiro detalhe, gente. Antes da gente falar detalhadamente dessa classificação dos créditos, é importante ventilar que existem duas formas de crédito. Quando entendi, prof, tem como você explicar? Sim, existem dois gêneros mais específicos. Nós temos os créditos chamados de extraconcursais e os créditos chamados de concursais. Créditos extraconcursais, gente, são aqueles talhados, cunhados no artigo 84 da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Então, o artigo 84 da Lei 11.101 do ano de 2005. São aqueles créditos que serão pagos de maneira precedente aos concursais. Serão pagos, então, de maneira antecipada, Antecipada a essa eventual discussão de créditos. Dentro desses créditos, podemos listar, por exemplo, o pagamento do próprio administrador judicial. A gente sabe que o administrador judicial, ele não vai trabalhar de graça, ele vai receber para tanto, Então, ele será pago de maneira antecipada. Sabemos, por demais, que alguns trabalhadores permanecem trabalhando mesmo depois da decretação de falência. Esses créditos, obviamente, decorrentes depois da decretação da falência, também serão pagos de maneira antecipadas. Então, créditos trabalhistas pagos, ou seja, que devem ser pagos sobre, obviamente, trabalhos efetuados, para depois da decretação da falência. Podemos falar, por demais, acerca de créditos contraídos durante a recuperação judicial, durante aquele período de turnaround, onde se busca, na verdade, dar a volta por cima antes da falência. E se o sujeito, na verdade, ele não consegue, esse administrador, ele não consegue dar essa volta, ele não consegue recuperar a empresa, a gente sabe que, então, esses créditos deverão ser pagos de maneira extraconcursal, ou seja, de maneira precedente aos concursais. E por fim, como quarta situação, a gente pode falar também daqueles créditos tributários, obviamente, lembrando-se sempre que o fato gerador nessa hipótese aconteceu depois da decretação de falência. Então, se aconteceu depois da decretação de falência, a gente vai falar que são créditos extraconcursais. E o administrador judicial também, vai ser pago de maneira extraconcursal. Isso está no artigo 84 da Lei 11.101 do ano de 2005. São pessoas, então, que recebem de maneira antecipada. Tudo bem? Tudo tranquilo. Agora, o que é importante dizer? E aquelas pessoas que trabalharam antes da decretação de falência? Qual que é a ordem, da classificação desses créditos? Gente, a primeira pessoa que vai receber, então agora sim, falando dos chamados créditos concursais, são aqueles créditos de natureza trabalhista. Créditos de natureza trabalhista e também créditos, oriundos e decorrentes de acidente do trabalho. Tudo bem, só que temos um detalhe. Primeira observação. Qual o detalhe? Os valores aqui, pelo menos relacionados aos créditos trabalhistas, que serão pagos em primeiro lugar, são aqueles valores até 150 salários mínimos. Por quê? Porque o que ultrapassar 150 salários mínimos será pago como crédito quirografário. E notem, crédito quirografário, se a gente for observar, vai ser o sexto crédito a ser adimplido. Então é mais pro final, é mais lá pro fundo. Toda vez que eu falo de crédito quirografário, eu lembro até da expressão quiro, Quando a pessoa faz leitura de mão, a gente fala que é quiromancia, não é isso? Quiromancia, leitura da mão. Então, quirografário, eu até brinco, é aquele que vai ficar na mão,
não vai receber dinheiro praticamente, porque ele está lá para o fundo para receber, né? Então, os primeiros, né, créditos a serem pagos são os créditos trabalhistas de até 150 salários mínimos. Lembrando que ultrapassar esses 150 salários mínimos, aí sim serão pagos ao final, né, como crédito quirografário. Ah, outro detalhe, os créditos decorrentes de acidente de trabalho, eles já não têm essa limitação. Então, créditos decorrentes de acidente de trabalho, a gente não fala dessa limitação de até 150 salários mínimos, né? Terceira observação. E 3, porque é mágico, tava faltando isso para a gente dar uma certa holisticidade, né? Ou seja, na nossa matéria. Ou seja, a terceira observação, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusades e Poseidon, né? Qual que é a nossa terceira observação? É a seguinte, né? Podemos falar que algumas pessoas, a gente sabe, né? Elas querem furar a fila. Não entendi, prof. Como assim querem furar a fila? Elas buscam comprar esses créditos trabalhistas. Porque eles pensam, nossa, o que? O crédito trabalhista é o que vai ser pago primeiro? Então vou ofertar um valor para receber antes de todo mundo. Eu oferto um valor um pouco menor, né? Obviamente, do que aquele sujeito tem para receber e recebo o valor que ele tem para receber antes de todo mundo, antes de Backstreet Boys, de everybody, não é isso? Yeah, yeah. Só que isso, de certa forma, é putaria. Só que isso, de certa forma, né? Ou seja, a gente pode falar, é 365, é 50 tons de cinza. Então, óbvio, o nosso legislador, atento a essa situação, até mesmo para evitar que o sujeito ele fure a fila, ele falou, ó, a partir do momento que for efetuada a cessão dos créditos trabalhistas, ou seja, a venda dos créditos trabalhistas, o que acontece? Esse sujeito já não recebe como primeiro da fila. Se eu faço a venda desse crédito trabalhista, ele vai receber como crédito quirografário, então ele vai cair de primeiro para sexto, né, da fila a receber dentro desses créditos concursais trazidos, cunhados e talhados no artigo 83. Que loucura, prof! É verdade, né? Então é importante dizer. Nossa, eu tinha até recentemente 3 observações a serem trazidas, mas acontece com tudo, entretanto e todavia, que, né, essa semana eu vou trazer mais uma nova observação. Uma nova observação porque é uma decisão do STJ que saiu no corpo, no perfazer dessa semana, né? O STJ decidiu que as astrentes, que são aquelas chamadas multas sobre multas, ainda que efetuadas dentro da justiça trabalhista, elas têm natureza processual. Se elas têm natureza processual, é ainda que dentro da justiça trabalhista, essas astrentes serão pagas como créditos quirografários, né? Então, entra como crédito quirografário. Beleza, beleza? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Decisão do STJ agora de outubro de 2020, né? Show de bola. Leve, leve, mais do que so far, so good. Vamos além. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Para além disso, né, vamos então para o nosso segundo crédito. Qual que é o segundo crédito? Gente, o segundo crédito que a gente tem para falar para vocês são aqueles créditos com garantia real. Lembrando-se sempre que os créditos com garantia real nada mais são do que hipoteca, penhor, né? Lembrando que hipoteca recai sobre bem imóvel, né? Hipoteca, penhor. Lembrando-se sempre que esse crédito com garantia real, ele vai até o valor do limite do bem. Aquele limite que eu oferto, né, como garantia. Eu vou ser o segundo a ser pago. E lembrando, aquilo que de crédito que ultrapassar essa garantia que é dada, então o valor que exceder a garantia dada, o que acontece? Gente, esse valor excedente ele entra como crédito quirografário. Ou seja, aqui, como segundo da lista, são aqueles créditos, né, de garantia real até o limite do valor do bem, né? Até o limite do valor do bem. Terceira coisa que a gente tem para falar, terceira pessoa que está dentro dessa lista, são aqueles créditos de natureza tributária. Crédito de natureza tributária, a gente está falando então o quê? Lembrando que tributo é mágico, porque de acordo com a CTN, Código Tributário Nacional, são 3 as formas de tributo, né? E a gente fala, tributo nada mais é do que imposto, taxa e contribuição. Tributo é posto, taxa e contribuição, né? Lembre-se disso. Tem até aquela musiquinha de um professor que fala assim, é a lei ordinária que cria o tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. Então é mágico, né? Eles são os terceiros a receberem, são os créditos tributários. Só que tem um adendo aqui, uma observação bastante importante, uma observação bastante relevante. Qual a observação? A seguinte, gente, né? É importante dizer que as multas tributárias não estão aqui em terceiro na lista. As multas tributárias, elas serão pagas mais para frente. As multas, elas estão em 8º a serem adimplidos, né? Não estão em terceiro da lista. Quarto da lista. O quarto da lista são aqueles créditos com privilégio, né, especial. Créditos com privilégio especial são aqueles trazidos, talhados e cunhados
subordinados no artigo 964 do Código Civil, aqueles dirigidos para microempresas, empresas de pequeno porte, por exemplo, né? Então, 964 do Código Civil. Se a gente tem créditos com privilégios especiais, temos créditos com privilégios gerais. Esses créditos com privilégio geral estão em quinto da lista. Aí, artigo 965 do Código Civil. E aqui nós temos, obviamente, um crédito que nos interessa bastante, nos interessa muito, que são aqueles decorrentes, né, dos chamados honorários advocatícios, né? Em sexto da lista são os créditos quirografários, créditos que eu já trouxe para vocês, já pontuei para vocês. Sétimo da lista estão as multas. Lembrando que aqui dentro de multas podemos pontuar as multas de natureza tributária, né? Lembrando-se assim que a súmula, se eu não me engano é a súmula, acho que é a súmula 565 da STF, ela já não mais se aplica, né? Então, multas tributárias estão aqui e não temos mais aplicação da súmula 565 do STF. E, por fim, nós temos os créditos chamados de créditos subordinados. Toda vez que eu falo de crédito subordinado, eu lembro de natureza residual. Residual, prof, exatamente, né? Ou seja, são aqueles últimos créditos a serem pagos. A gente brinca, o tiozinho ou tiazinha da balada, aquele sobra depois de altas canjibrinas, quando o sujeito já está cercando o galo, tipo, 2 para cá, 2 para lá, né? Ou seja, subordinado a todos os outros. Você tem que pagar todos os outros. São os residuais, são os últimos. Beleza, beleza? Tudo tranquilo. Dito isso, terminamos com vocês a classificação, né, dos créditos. Para acabar a falência, e aí sim nós passarmos a régua, terminarmos a falência até... Passei um pouco dos 10 minutos, eu quero falar com vocês da reabilitação. Gente, reabilitação ocorre com a extinção das obrigações do falido, né? Então, reabilitação ocorre com a extinção das obrigações do falido. A partir dessa reabilitação, se viabiliza que esse falido ele volte a exercer a atividade empresarial. Lembrando-se sempre que um dos efeitos era justamente a sua inabilitação, né? Ou seja, a impossibilidade dele exercer a atividade empresarial. Com a reabilitação, ele pode voltar a exercê-la. Mas quando que acontece, óbvio, né, essa reabilitação? Gente, a reabilitação ela ocorre em 4 situações que a gente tem que observar e daí a gente termina. Primeiro detalhe, quando esse falido paga todas as dívidas, né, todos os créditos, muito difícil na prática disso ocorrer, né? Ou seja, pagar todos os créditos, né, muito inviável, muito difícil, muito raro, tudo bem? Segunda situação, quando ele paga assim, até 50% dos créditos quirografários, ou seja, ele pagou todos os extras concursais do artigo 84 e pagou até metade do sexto, lembrando que são 8, né? Dentro da nossa listagem. São 8 tipos de créditos concursais. Ele pagou até metade do sexto. Nessa situação, também, ele poderia aí voltar, né? Poderia estar reabilitado, até porque ele já pagou quase todo mundo, né? Terceira situação. A terceira situação é aquela que nós temos, né? 5 anos. 5 anos é o prazo existente, contados do encerramento da falência. Então, 5 anos do encerramento da falência, se não houve a eventual condenação por crime falimentar. Né? Ou seja, é como se fosse um direito de esquecimento, né? Igual quando a gente fala dentro do direito penal, que o sujeito, depois de 5 anos de cumprida a pena, ele volta a quê? Ele volta, né, a ser considerado um sujeito aí com, né, primário. E por que primário? Porque a gente pode falar que uma das finalidades da pena é a ideia da ressocialização. Então, em outras palavras, em outros dizeres, aqui são 5 anos, né, da sentença, que a gente pode falar, de encerramento. Ou seja, nós temos essa sentença de encerramento da falência, se não houver, obviamente, crime falimentar. Então, quarta situação. E se houver crime falimentar? Se houver crime falimentar, o que muda é o prazo. O prazo que a gente passa para o sujeito se reabilitar, para que ele volte a prestar atividade empresária, é um prazo de 10 anos, né? Contados do findar da falência. Ou seja, contados aí do momento que nós terminarmos a falência. Dito isso, gente, termino com vocês todo o procedimento falimentar. Deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.